Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu tenho a presença de um grande amigo, Gabriel Callas. Antes de passar a palavra para ele, eu vou fazer uma breve apresentação. Gabriel Callas foi fundador e CEO da Toro Investimentos, que começou aos 18 anos com seus sócios e se tornou uma das maiores fintechs de investimentos do mundo, recentemente vendida para o Banco Santander. Em 2019, foi considerado Forbes Under 30 por liderar uma das fintechs de investimentos mais inovadoras do mundo. Ao longo do caminho, Gabriel descobriu sua jornada empreendedora, um convite para dentro e um processo de descoberta e despertar espiritual. Seja muito bem-vindo, Callas. Obrigado, Mark. Obrigado pelo convite e a todo mundo que está assistindo a gente. Foi um prazer você ter aceito o convite. Eu tive a honra de estudar um período com você, né, com o Marcinho e com o João no início da faculdade. O João já veio aqui, tá faltando só o Marcinho vir. Boa. A gente vai estender o convite. Esse vai ser recorde de audiência. Callas, eu admirei vocês e a trajetória de vocês, e admiro muito, né, até hoje, tudo que vocês construíram. Mas começa contando um pouco pra gente como que começou essa jornada empreendedora, esse seu interesse pelo empreendedorismo, né, antes do início da Toro. Da onde que veio essas ideias? Boa. Eu, quando criança, eu queria ser físico, eu amava física. Até hoje é o assunto que mais me diverte. Mas eu era aquela criança mais bulinada da escola, né? Aquele gordinho ali na época da adolescência, pré-adolescência. A gente estava até conversando, né? O Mark tem uma escola aí, o tanto que essa... E eu construí na minha cabeça uma ideia de vingança do mundo, que eu queria ficar rico. Então, eu olhava na escola, parecia que as outras crianças tinham mais dinheiro que eu. Falei, olha, minha vingança do mundo vai ser ficar rico. Então, eu brinco assim, a vontade da Toro começou com um propósito muito puro, ficar rico como uma vingança do mundo. E aí, com os 17 para 18 anos, eu começo a empresa, junto com o Marcinho, com o João, né? E foi uma história que foi sendo construída juntos. E até um determinado momento que essa vontade egoísta de querer ficar rico, de querer fazer do meu jeito, de querer controlar, me levou para um buraco muito profundo. Então, eu tive uma depressão profunda, insônia, assim, foi um buraco realmente muito escuro. E nesse desconstruir do que eu achava que eu era, do que eu achava que eu queria, que eu comecei a encontrar a alegria de viver nessa jornada, né? O propósito compartilhado, de deixar de ser só por mim, de ser por nós, de estar não só preso no futuro, no passado, mas estar ali presente. Então foram vários desafios, mas esse foi um pouco do começo ali. E aí a empresa começou a dar muito certo nessa época, então a gente, nos 3 anos seguintes, a gente começou a tivemos centenas de funcionários, faturar dezenas de milhões. Eu começamos do nada, naquele momento a gente já estava numa situação muito boa, e aí que a gente decidiu abrir a corretora, que foi outro grande desafio, que me levou para outra grande oportunidade de aprendizado, né? Que foi a ideia de ser a primeira fintech do mundo a construir a própria corretora, que era um projeto que tinha uma ideia muito legal por trás, mas também tinha um pouco de ignorância e arrogância misturada, e nos levou, pelo menos me levou, para um outro buraco de muito aprendizado, do qual, mais uma vez, eu saí pelo mesmo lugar, de encontrar a presença, a alegria e o propósito compartilhado de estar junto. As pessoas brincam assim, para mim, um milagre maior do que a Toro ter começado na salinha cheia de barato e vendido para um banco global é que a gente é grandes amigos até hoje, né? Você pensa, qual a chance de uma empresa que começa com 3 moleques de 17 anos, até hoje nós somos grandes amigos, né? E aí, recentemente, tem a venda pro Santander, já com a empresa em outro momento. A gente tinha 700 colaboradores, 17 bilhões sob custódia. Então, já estava numa fase mais consolidada do projeto, e a gente faz esse processo de venda, e essa transição, assim. E nessa jornada, né, eu acho que foi extremamente audacioso, né, o momento que vocês resolveram fazer a própria corretora. Qual que foi o maior aprendizado que você teve nesse momento? O maior aprendizado na corretora. Eu acho que a gente projetou muito as coisas no futuro.
e a gente deixou de lado o presente, o que estava na nossa frente naquele instante. E ao invés de dar um passinho de cada vez, a gente quis dar um salto, não sei se a palavra é ganancioso ou excessivamente ousado, né? E nisso foi mais difícil e sofrido do que precisava ser. No final, deu certo, graças a Deus tudo se encaixou e tudo, a gente tá falando, connecting the dots, né? Olhando para trás foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, mas hoje, sendo honesto com nós mesmos, tinha uma certa arrogância, né? E eu acho que esse é o grande desafio do ego, é que é uma peça estragada que nós todos viemos com ela pro mundo e que a gente já tá constantemente atento a ela. Porque na hora que a gente menos espera, ele entra de novo. Então, assim, toda aquela desconstrução que eu vivi naquele primeiro buraco que eu comentei, né? Aquela desconstrução, na hora que as coisas começaram a dar certo, de certa maneira, a gente se deixou levar de novo por uma certa arrogância ali, né? Mas a gente, né, tinha muita gente muito boa ajudando e no final deu tudo certo e foi o que precisava ser, né? Mas eu acho que esse é o aprendizado. A gente às vezes fica muito preocupado com o futuro e esquece, vira uma distração do que está na nossa frente agora, do que precisa ser feito agora, nesse instante. Sim. Uma frase que me veio à mente, quando foi algo muito audacioso, né? Aquela frase clichê, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Porque olhando, a gente pensa inicialmente, pô, é impossível fazer uma corretora do zero com os recursos talvez que tinham na época, né? E eu acho que foi algo que vocês superaram muitos desafios, né, nesse processo. A gente brinca assim, se a gente soubesse o tamanho da dificuldade, a gente nunca teria entrado. E foi importante, volta a isso, eu acho que a beleza dessa jornada é que mesmo os nossos equívocos são usados para o nosso aprendizado, se a gente permitir que assim seja. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu durante o processo. Tinha inspiração no projeto da corretora, mas também tinha muito equívoco. E eu acho que a gente se permitiu aprender com isso e ir purificando ao longo do processo, né? Uma das culpas que eu carregava muito grande, a gente fez um Series A logo antes para fazer a corretora. E a gente chegou a captar mais de 100 milhões de reais, acho que chegou a 130 milhões de reais. E em 2019 a gente já tinha queimado tudo na construção da corretora. Que no final deu um super retorno, funcionou, mas assim, você como liderando a companhia, você fala, putz, a gente começou sem nada, chegamos até aqui, que a empresa, né, já lucrava, já faturava dezenas de milhões e entramos numa situação que a gente teve que entrar no cash burn de novo, fazer a captação, precisar de um Series B, que foi outra história aí, que foi o Roadshow que a gente fez em 2019. Então, foi uma aventura. Esses cabelos aqui, ó, meu cabelo era até aqui, tipo do Mark antes da corretora. Agora, e foi bem antes da pandemia, né, que vocês tiveram que levantar recurso novamente, né, esse Series B. Foi 2019, né? E a pandemia eclodiu em 2020, então acabou gerando mais um período de espera, né? Tem até uma história muito boa disso, que a gente colocou a corretora no ar em 2018 e a gente viu que tinha um burn mais longo do que a gente esperava, porque instituição financeira, tecnologia, você tem uma alavancagem operacional muito grande, né? E aí, 2019... eu era CEO da companhia e tinha que fazer o roadshow para captar dinheiro, porque a curva não ia dar com o caixa que a gente tinha. Eu passei o ano inteiro de 2019 fazendo, cara, centenas de reuniões no mundo inteiro e um esforço muito grande. E sem olhar para dentro da companhia e sem olhar para dentro, literalmente. E eu lembro que em janeiro de 2020, faltando 3 meses para o caixa acabar, a gente conseguiu um investidor. Ele falou, cara, tá fechado, tá ótimo, tá aqui o term sheet. Deixa só passar esse assunto da gripe para a gente assinar, porque senão vai pegar mal fazer o closing. A gripe não era uma gripe, era uma pandemia global. Esse investidor desapareceu e a gente tinha mais 3, 4 meses de caixa, né? E foi uma hora, assim, Mark, de rendição. Eu lembro, a gente já tinha parado de pagar o nosso salário, a gente nunca tirou dinheiro na física, então essa empresa tinha uma prosperidade muito grande por muito tempo, mas a gente não tinha isso na pessoa física. O mercado fechou para captação, a gente não tinha muito para onde ir. E eu lembro que foi um momento para mim foi meu segundo grande buraco. Eu lembro de descer no pé do meu prédio chorando e falar assim, olha, o que eu podia fazer eu fiz, agora eu entrego. Assim,
seja o que for o melhor para o todo, para minha felicidade, se for... Né? E pensa, eu estava lidando com a situação de ter que demitir 300 pessoas, né, próximo de uma pandemia, né? E eu lembro que na hora me veio uma mensagem muito clara de: o seu papel é cuidar agora de você e das pessoas à sua volta. E aí que caiu um pouco a ficha né, de como que o ano anterior eu estava passando, correndo atrás de fazer as coisas, de buscar, e eu estava me distraindo do que era o meu dever mais importante, que era cuidar de mim mesmo e das pessoas, para que eu pudesse cuidar das pessoas à minha volta. Sim. E eu lembro que nesse momento a gente parou, começou a focar totalmente na empresa, paramos o roadshow, não fizemos mais nenhuma reunião. 6 meses depois, a empresa que estava queimando caixa já tinha crescido 6 vezes o faturamento, com um lucro muito maior. E sem fazer nenhuma reunião, a gente tinha 5 term sheets de players estratégicos e às vezes de venture capitals globais que nem recebiam a gente, que agora estavam indo atrás da gente, né? Então, isso me lembra muito essa mensagem de novo, sabe? Do que foi o erro na corretora, de focar muito no futuro, focar muito do lado de fora e perder o que está realmente na nossa mão, que é o presente e é o que está dentro. E graças a Deus vocês superaram esse desafio e depois você assumiu, quando foi vendido para o Santander, você assumiu um cargo dentro do Santander ou da Toro? Como que foi essa nova fase que você enfrentou? Aí o deal ele foi dividido em 2 momentos. Primeiro a gente vendeu 60%. Nesse momento eu continuei como CEO da companhia, né? E o Santander era como se fosse um investidor financeiro. E a gente seguia o caminho mais independente. Até que em 2023, 2024, que foi 2, 3 anos depois, a gente vendeu os outros 40%. E nesse momento o banco me convidou para cuidar da estratégia de investimentos como um todo lá dentro. E nesse momento que eu fiz a transição para o João, o João passou a ser CEO da Toro, até hoje, né, é o presidente da companhia. E eu e o Marcinho começamos a ajudar mais de dentro do banco, né? O Marcinho cuidando da tecnologia e eu cuidando um pouco mais da estratégia. E sair da posição que vocês eram senhores do próprio destino, né, para trabalhar numa instituição maior que vocês, como que foi essa adaptação? Eu falo de ter eventualmente até um chefe, né, um superior direto, coisa que antes você tinha pares, né, quando eram os sócios. Como que foi esse processo? Eu acho que foi muita humildade e aprendizado, né? Eu acho que foi muito útil pra gente, porque de um jeito ou de outro, igual você falou, a gente viveu 13 anos numa bolha ali, né? Onde a gente tinha uma relação muito boa entre a gente tinha sim sócios investidores, mas que a gente, né, eram sócios minoritários, então era um processo diferente. Mas foi de muito aprendizado, sabe? O banco deu muita liberdade, muita autonomia pra gente. E eu acho que foi de humildade também, de entender que muitas vezes a gente precisa seguir uma visão maior do todo, né? A gente muitas vezes está cuidando de um fragmento que faz parte de uma estratégia como um todo. E ao mesmo tempo, o banco também nos ensinou isso no sentido que ele foi muito aberto para aprender com a gente também, para, o que a gente pode evoluir, como que a gente pode mudar, como que a gente pode aprender a fazer tecnologia melhor. Então, eu acho que foi muito útil para todo mundo, sabe? Mas eu acho que essa humildade de mais uma vez, entregar o controle, né? Eu acho que todo empreendedor, às vezes, tem uma tendência a querer controlar cada ponto, né? E tem uma parte disso útil, realmente, de se preocupar com os detalhes, de ter um cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente cai numa ilusão de controle que vira uma grande distração, porque a grande verdade é que a maior parte das coisas está fora do nosso controle. Sim. E em buscar controlar o que a gente não consegue, a gente esquece do que realmente está na nossa mão. Que, para mim, é muito essa questão de estar presente, de cuidar do que está na sua frente nesse instante, né? Eu tinha um treino muito grande de, cara, eu tô numa reunião, eu preciso estar totalmente ali. Tô conversando com uma pessoa, eu preciso estar totalmente fazendo o que precisa ser feito ali. Só que é muito difícil, porque tá tudo tentando te distrair o tempo inteiro, Sim. né? E eu falo para eu me lembrar, porque até hoje me tropeço todo dia. E você é uma pessoa que, desde que eu me recordo, você já tinha o hábito de fazer meditação, né? Antes de, seja palestras ou reuniões importantes, eu lembro de ter visto, né, no passado que você já tinha esse hábito da meditação. Quando que a meditação entrou na sua vida e, de certa forma, se a gente consegue conectar um pouco da meditação com a espiritualidade?
Eu acho que tanto a meditação, igual você falou, que vem junto com a espiritualidade, para mim é uma conexão comigo mesmo, com o instante presente e com Deus. Começou quando eu estava encurralado numa escuridão muito grande, que foi aquele primeiro processo que eu comentei no início da empresa. Que eu tinha uma depressão muito grande, eu passei 2-3 anos sem conseguir dormir direito, então eu dormia 2-3 horas por noite, e isso me levava para um lugar, assim, que era muito desafiador. É como se eu estivesse totalmente encurralado e só me restava me ajoelhar, no sentido de me render e me conectar com o instante presente. E eu lembro até hoje do dia que eu tive um primeiro contato mais profundo, que na época eu ia a pé pro escritório, era 50 minutos de caminhada, porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro que eu não podia vender porque eu estava alienado. Até para gerente que você nos apresentou, a gente só conseguiu pegar dinheiro emprestado porque o Mark nos apresentou uma gerente. Acho que é Dória. Né? Devia ter pedido equity pro João. Olha, ainda em tempo. Ainda tá em tempo. Vai ter que pedir pro Santander. Mas então eu tinha que ir a pé pro escritório, 50 minutos, porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro que eu não podia vender porque eu estava alienado. E nessa caminhada, nesse desmoronar de tudo e sem conseguir dormir direito e tudo mais, eu comecei a encontrar naquela caminhada uma alegria, uma felicidade que eu não conseguia explicar. E que não vinha de uma circunstância na minha vida, porque era a circunstância mais difícil que eu já tinha vivido. E o louco é que quando eu chegava na empresa para trabalhar, eu sentia muito mais inspirado. Eu fazia com amor. Eu sentia que não era mais por mim, era por nós. Eu sentia que eu conseguia viver a alegria ali dentro. E eu sentia que aquele propósito antes, que era totalmente egoísta, passava a ser compartilhado. E eu não estou falando isso de um jeito hipócrita que foi sempre assim. Não, até hoje eu tenho vários momentos egoístas e de lá até hoje tive vários momentos de grandes equívocos e de momentos muito egoístas na companhia também. Só que eu aprendi para onde que eu volto quando as coisas estão desafiadoras. Sabe? Eu fui aprendendo a voltar para esse lugar da presença, de estar aqui agora. Que é um caminho que todas as espiritualidades vão convergir. Sim. Né? Os caminhos genuínos. Então, assim, a meditação era só mais um formato de estar aqui agora, né? Igual para você, muitas vezes é yoga, ou às vezes eu gosto de caminhar, de ouvir uma música, ou de olhar no olho de alguém e, sabe, e tentar me conectar. Eu lembro que nessa época eu era vendedor, né? Além de... Na verdade, fazia de tudo, né? Todos nós fazíamos de tudo. E eu pegava o telefone e vendia para as leads que chegavam para o Toro Radar na época online. E eu tinha um treino meu que era, na hora que o telefone tocava, que a pessoa atendia, eu falava pra mim mesmo, eu te amo, pra pessoa que tava do outro lado. Eu te amo. E nisso, eu me conectava com a pessoa que tava do outro lado. E eu conseguia, não só conseguia vender muito mais, como eu conseguia ser feliz no processo. Sim. Que de fato você estava ajudando aquela pessoa, né? Com o intuito de ajuda. Total. Então eu acredito assim que a prática espiritual não é uma meditação, não é só na igreja, não é no templo, não é no yoga. O que está na nossa frente nesse instante é a nossa prática espiritual perfeita. Porque sempre é um espelho do que a gente precisa aprender nesse instante. E aceitar totalmente isso e ter a humildade de reconhecer, cara, se eu estou vendo um desafio, tem um aprendizado para mim. E todos os buracos que eu entrei, a gente entrou em alguns muito profundos, a saída estava nisso. Numa rendição no instante presente. E na confiança de que isso não é fugir do que precisa ser feito. Não é fugir dos problemas. Não é uma teoria romântica para... Não, é uma ferramenta real e a ferramenta mais prática que eu aprendi. E é a que eu usei, né? Esse foi o meu caminho. De certa forma, é como se você desse um passo para trás para conseguir enxergar melhor a situação, né? Sim. E conseguir enxergar a situação de uma maneira desapegada. Porque o grande problema, quando a gente está muito preso no passado e no futuro, a gente tem muito medo de errar. E o medo de errar paralisa a gente. Então, quanto mais presente a gente está, a gente começa a ser mais leve, a gente começa a ser mais ousado no bom sentido de fazer o que precisa ser feito. Assim, ninguém nunca ganhou uma corrida de Fórmula 1 olhando para o muro. Sim. Eu gosto muito de tênis. Eu acho que uma das maiores capacidades de um tenista é estar totalmente presente. Só que você só consegue estar totalmente presente se você souber perdoar. Você precisa perdoar o ponto anterior, você precisa perdoar a bola anterior e você precisa perdoar a si mesmo, que é talvez o mais difícil deles, né? Porque caso contrário, a gente fica preso dentro da zona de conforto. Com medo de se decepcionar, a gente aceita uma vida decepcionante. Então isso foi o
o que eu fui aprendendo a perdoar passado e futuro para estar totalmente presente no agora. E é isso que eu estou aprendendo nesse instante aqui, em qualquer lugar que eu esteja. Eu acho que esse é o conteúdo que é a grande jornada espiritual, que não está num livro, não está numa religião, não está tá no que a gente está vivendo agora, que pode ser sim, pode ser religião, pode ser um livro, pode ser... mas que a gente integrar tudo, né? Na sua jornada como líder, né, da Toro, o que você percebe que você mudou olhando de 2010, né, o Gabriel de 2010, para o Gabriel mais recente, nos cargos de liderança? O que você acha que foi modificando ao longo do tempo na sua liderança, na sua forma de cuidar da equipe e liderar a equipe? Eu acho que todo mundo já teve, pelo menos eu nessa primeira fase, acreditava que liderar era ser importante, era os outros servirem a você, é você ter a última palavra, é você ter o status. Só que isso, na verdade, é só uma prisão. Se você for um líder pensando nisso, você vai sofrer e você não vai fazer o que precisa ser feito. Para mim, ser líder era aprender que nós somos todos seguidores. É aprender que, tipo, nesse instante presente eu encontrava uma guiança onde eu não me sentia sozinho. E na Toro, até 2018 ou 2019, a gente não tinha um presidente, não tinha CEO. E a gente começou a sentir a necessidade de ter uma governança mais clara. E nesse momento a gente parou para conversar e decidiu que a gente teria um CEO e que naquele momento seria eu. E eu lembro que quando eu comecei, eu me sentia muito sozinho. Principalmente quando eu tinha que tomar uma decisão aparentemente sozinho. Porque eu brinco é o seguinte, eu falava, quando todo mundo entrava na Toro, eu tinha uma conversa com cada funcionário que entrava e falava, olha, o meu trabalho tem nada de especial. A única coisa que eu tenho o direito de errar por último pensando melhor pro todo. E foi aí que eu acho que a maior utilidade foi aprender isso, que a gente nunca tá sozinho. A gente tem os nossos companheiras em volta para conversar, para aprender, para ouvir. E eu acredito que existe uma conexão no instante presente onde se acessa uma inteligência que está além da nossa capacidade de compreensão. E foi no silêncio da minha mente que eu encontrei as respostas mais difíceis para situações mais complexas. E também a confiança para seguir, mesmo que o mundo estivesse falando o contrário. Que era o meu grande treino. O desafio para mim era escolher um caminho quando as outras pessoas não estavam escolhendo o mesmo caminho. E ter a coragem de seguir meu coração. Que, na verdade, para mim, coração é só um jeito simbólico de dizer, né? E nisso eu fui entendendo que liderar é aprender que nós estamos todos seguindo, ensinar é escolher aprender em cada momento, e servir é o melhor jeito de servir a nós mesmos, porque é o dar e receber no mesmo instante, né? A sensação de você dava e você já sai feliz naquele momento. E querer dar sem esperar nada em troca. Que muita gente, né, hoje está muito na moda, né? Como se faz o networking, como você influencia pessoas. E na minha vida eu fui aprendendo que nada é mais poderoso do que dar algo para alguém sem esperar em troca. Porque isso é muito raro e as pessoas sentem isso, elas se conectam. Um dos M&As que a gente realizou, que foi a compra da Mobius, que era o maior app de planejamento financeiro da América Latina, com milhões de usuários e tudo mais. E ele começou, o Carlos, que era o CEO, me procurou e queria uma ajuda, e eu ajudei ele. Ele falou, cara, e agora? Você quer a opção de compra? Você quer... Eu falei, cara, não, tá de boa. E aí passou um tempo, a gente começou a procurar M&A e eu chamei ele para conversar. Então, assim, isso é um exemplo, mas foram vários dessa essa conexão, sabe? Um líder, ele é um doador, ele precisa estar lá para doar na certeza de que quando ele dá, ele já recebe e o todo tá recebendo também, né? E dentre desses encontros inusitados, né, igual foi esse que você falou, da Mobius, né, que surgiu uma oportunidade através de uma ajuda, né, que você foi fazer. Teve outros ao longo da trajetória que você olha para trás e consegue conectar o ponto, assim? Eu aprendi isso muito no banco também, porque quando a gente fechou o deal, as pessoas falaram assim, Gabriel, você tinha esse jeito de lidar com as pessoas, agora você vai encontrar o que é a realidade da vida. Mas eu não sabia fazer de outro jeito, não sabia jogar um jogo que não fosse esse. E quando eu consegui ser realmente honesto e verdadeiro com as pessoas dentro do banco, eu tive várias conexões muito legais e profundas. Eu consegui achar solução para vários problemas.
E eu consegui ser feliz no processo quando eu estava nesse estado. Não quer dizer que não foi difícil, não quer dizer que eu conseguia ficar nele o tempo inteiro, não quer dizer que não tiveram problemas que eu não consegui resolver, mas quer dizer que eu vi que todo mundo tem sede de verdade, todo mundo tem sede de conexão, todo mundo quer honestidade uns com os outros. Isso não quer dizer que não existe hierarquia, que não existe regra, não existe, né? Mas no fundo, você tratar todo mundo de igual para igual. Do tipo, se o presidente do banco chegar e me der uma direção, eu preciso seguir. Existe uma hierarquia funcional. Se o João pedir por alguém da Toro fazer algo, ele precisa fazer. Só que isso não significa que você é melhor ou pior do que a outra pessoa. E a mesma coisa vale para o estagiário ou para a pessoa que está servindo o café na reunião. Todos são iguais, mas diferentes, cada um na sua responsabilidade. E por que isso é muito poderoso? Porque nisso você consegue ser genuíno com as pessoas. Eu não sei se alguém já sentiu, às vezes, quando você vai conversar com alguém mais importante ou com, né, importante no mundo, assim, então você tem aquele frio na barriga, né? Sim. E às vezes você não consegue dizer o que você pensa. E os momentos onde eu mais consegui contribuir e receber foi quando eu consegui olhar para as pessoas à minha volta de igual para igual, nem melhor nem pior, e ser honesto com o que eu estava vendo naquele instante, né, do que era mais útil. Agora, onde você vê o Gabriel, eu sei que é no momento presente que a gente precisa de olhar, mas pensando no futuro, onde você se vê nos próximos passos? O que você imagina fazendo, contribuindo? Eu sinto que uma coisa que eu aprendi, que eu fui aprendendo nesse caminho, foi de que no fundo todo mundo quer a mesma coisa. E eu quero a mesma coisa que eu sempre quis, que é ser feliz. O ponto é que a gente vai dando muitas máscaras para isso que quero ser feliz. Eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser influente. E eu cada dia mais quero me concentrar assim, eu quero ser feliz, na forma que for mais. E eu aprendi que ser feliz é servir da forma mais útil a cada momento. Então a minha oração a todo dia, coloco a intenção, me mostra como eu posso ser útil de verdade. E faz disso caminho para a minha felicidade. E se você está aqui no podcast com o Mark, é isso que eu vou fazer. Né? Então eu sinto que isso é um pouco do ponto. Então eu não tenho assim... Alguém me perguntou ontem, você vai empreender de novo? Você vai começar um novo negócio? Você vai... Cara, eu não sei. E tá tudo bem. E eu sei que o caminho vai ser revelado. Let it flow. Let it flow. Let it be. Let it be. E na Toro, de certa maneira, foi assim. Porque se você perguntasse pra gente ali no comecinho, a gente não tinha ideia de como que o caminho ia se revelar. A gente fundou e fechou várias empresas ao longo do caminho. Então eu acredito nisso. E volta assim, o futuro está muito fora do que a gente consegue controlar, sabe? E não quer dizer que na hora que vir pode ter um plano, pode ter uma coisa, né? O que eu sinto nesse momento é de compartilhar mais. Que foi algo que sempre eu deixei um pouco de... Não é que eu deixei de lado, mas era num formato diferente, que era mais corporativo, né? Dentro de uma companhia. Então acho que um pouquinho disso. Talvez nesse momento atual, né, que você está, você possa ser ainda mais genuíno, né? Ainda mais verdadeiro, sem necessidade de... Vou falar a palavra máscaras, porque quando a gente às vezes ocupa alguma posição específica, a gente tem um pouco daquela máscara da posição, né, que a gente ocupa. Então talvez nessa nova fase, né, você possa ser mais você, né, na essência. Isso é algo bacana. E quando eu escutei a última palestra sua que eu escutei, até lá no IFL, e eu lembro que você tocou nesse ponto de que você definiu o sucesso como a felicidade de fato, né? Assim, ser feliz e que buscava isso. E até minha mãe já falou isso. Eu acho que os pais, em geral, quando têm filhos, eu acho que a primeira coisa que eles querem é que os filhos sejam felizes. Porque às vezes a pessoa vai se realizar numa área, mas não vai estar feliz na outra, e no final das contas, a felicidade que vai trazer uma realização mais plena, né? Sim. Isso é um valor muito importante. E eu acho que a gente confundiu uma ideia que a gente achou que ser feliz era diferente de ser útil. Então a gente pensa assim, eu vou ser infeliz hoje porque eu preciso me sacrificar pelo todo, porque eu preciso ser útil. Só que eu aprendi os momentos que eu fui mais útil
para todo mundo à minha volta e para o todo, foi quando eu estava feliz, eu estava conectado. Então eu não vejo como coisas separadas. Ainda é muito difícil nesse mundo, eu não experimento como coisas integradas o tempo inteiro. Mas eu acredito que quando a gente está feliz, a gente faz a nossa função da melhor forma. Não sei se você já viu aquele documentário da Copa de 2022 da seleção brasileira. Não. É muito interessante, porque em 98 a seleção era a favorita e tudo mais, só que todo mundo muito tenso. Na final o Ronaldo quase morre, né? Que teve um piripaque lá e eles perdem de 3-0 a final. E em 2022 eles quase não classificam, totalmente desacreditada. O Filipão não leva o Romário, que era... E eles chegam leves e felizes no processo. Era aquela seleção que tocava pagode no ônibus, que eles se divertiam, que tinha uma união entre eles, né? Que era a família escolar e que não tinha medo de perder, porque... E eles... Foi a última Copa que a gente ganhou, né? Foi a melhor seleção que eu vi jogar. Então volta assim, cara. Aí você pega de novo agora, no Brasil, que tinha de novo toda essa pretensão de ter que ganhar, né? Todo esse ego ali, os jogadores chorando em campo, né? Passando mal de... Então, assim, eu acredito nessa... É uma leveza com atenção. O próprio Guga falava muito disso, que o estado do flow no tênis para ele era estar totalmente atento e totalmente relaxado ao mesmo tempo. Que é o que a gente sente nesse estado de presença, né? Eu tô aqui agora, mas eu não tô preocupado. Só que a gente achou que isso é errado, porque a gente ainda dá muito valor pra culpa. Eu acho que eu vou me tornar melhor se eu me culpar, se eu culpar o outro. Só que na verdade não é assim. Volta ao que eu tava falando do tênis, a capacidade de perdão, né? Você vê, o número 1 é o cara que ele pode até às vezes ficar bravo e tal, mas ele se perdoa no próximo ponto, ele tá totalmente presente naquele instante. Não mais no ponto anterior, que ele errou e jogou na rede, não mais na premiação do campeonato, de quanto que ele vai ganhar, de o que vai acontecer, mas naquela bola a cada instante. Isso faz muito sentido. Eu não sou muito ligado a futebol, mas a sua explicação fez muito sentido e eu vou assistir agora esse documentário. É legal, tá no Netflix. Acho que ainda tá. Agora, a gente conversou um pouco antes sobre, né, esse caminho de jornada da espiritualidade. Tem um curso em milagres, né? Fala um pouco pra gente dessa parte, que eu sei que a sua esposa também já tem um estudo há muitos anos, né, sobre esse curso. Eu não tenho muito conhecimento, mas fala um pouquinho. Eu e a Paulinha, a gente se encontrou, a gente estava mais ou menos no mesmo lugar. Nós dois estávamos passando por esse burnout, vamos dizer assim, essa desilusão com o mundo. E na época a gente se uniu num livro chamado O Poder do Agora. Que, volta assim, o caminho genuíno da espiritualidade, eles convergem no mesmo lugar. Que é a presença, o perdão, o amor. Né? E que é muito prático e muito em cada momento, né? Para ela, a ferramenta do curso foi muito importante. Até hoje ela tem como né? Então, assim, mas de um jeito aberto. Então ela estuda a Bíblia, ela estuda um curso, mas o curso é o caminho que mais funcionou para ela. O meu caminho, eu sinto que foi muito a própria jornada empreendedora, foi o meu caminho espiritual, vamos dizer assim. Essa é a beleza, que ele vai se revelar não num livro, não num guru, não, mas no que está à sua volta. Né? A gente é cristão, então eu tenho essa conexão e esse carinho com Jesus Cristo, mas de um lugar leve e aberto, sabe? De entender que o destino, tudo são só ferramentas. Nada consegue conter o destino. Ao mesmo tempo, tudo pode ser útil para apontar. É igual assim, uma coisa é eu explicar para uma criança lá na escola, no Dona Clara, o que é o sol, posso apontar para ele, mas para ela entender o que é o sol, ela vai ter que sentir o calor. Não tem como você explicar o que é sentir o calor. E não tem como eu colocar num livro o que é sentir o calor. E eu acho que talvez esse seja o grande equívoco pelo qual a gente se separou tanto. Porque a gente tentou colocar esse sentido da vida, Deus, a origem, a fonte, o amor, como você quiser chamar, numa caixinha. E a gente começou a brigar em relação às caixinhas que a gente escolheu. E eu não estou tirando o valor da caixinha. Eu adoro ler a Bíblia, eu já adoro ler o livro de várias religiões, apesar que ler o curso, eu tenho essa identificação com Jesus Cristo como
alguém que foi na frente e que a gente tem muito para aprender com ele. Mas o Deus que eu conheço e a minha espiritualidade vem de uma experiência viva, de experimentar o que está além das palavras. Porque não dá para descrever com o conceito desse mundo algo que está além dele. Né? E eu acho que essa é a fé e o caminho para onde todos estão apontando. Isso é até legal do o curso, que é um curso em milagres que a Paula estuda, tem uma frase que é muito legal, que é: esqueça esse livro, esqueça esse curso e venha de mãos vazias para o seu Deus. Né? Que é o mesmo lugar que Jesus aponta na Bíblia, que é, cara, o reino dos céus está dentro. Quando você procurar ele do lado de fora, você vai se decepcionar, né? Mas dentro você vai encontrar essa experiência. E que talvez a melhor palavra que eu consigo descrever desses momentos de mais conexão que eu tive é o amor. É o ame ao próximo como a si mesmo. No reconhecimento de que você nós somos um, que é outro lugar que todas as espiritualidades, né, no fim convergem. Esse é o amor, é olhar para você e reconhecer, cara, de uma maneira que a gente não consegue compreender intelectualmente, a gente está conectado além de qualquer separação visível, a ilusão, Maia, The Matrix, você pode dar o nome que você quiser. E volta assim, algo que foi muito importante no caminho foi a física. Isso que eu ia falar, na hora que você estava falando isso, eu falei, o Carlos gosta de física, isso tem tudo a ver com a física quântica. Somos conectados na mente. Por que eu amo a física? Porque para mim ela foi ela abriu uma janela de humildade e uma mente cética. Porque no começo, né, eu dizia o seguinte, cara, o mundo é isso que eu vejo, a gente explica tudo, a gente tem necessidade. Só que quanto mais a frase, eu esqueci o nome do cientista que falava que acho que é Heisenberg que falava, o primeiro gole da ciência te torna um ateu, o último te torna, te faz acreditar em Deus. No fundo do copo Deus está te esperando. Porque o que a gente vê é que isso aqui que a gente considera como cara, na verdade não é como a gente imagina. Eu tenho um amigo alemão que ele trabalhou junto com os ganhadores do último prêmio Nobel, que diz que o universo não é localmente real. Então assim, putz, alguém que trabalha na fronteira da física de verdade, né? Ganhou o último prêmio Nobel. Aí você fala, putz, é alguém que vai ser materialista, né? Que vai achar que a ciência explica tudo. E é uma das pessoas mais humildes que eu conheço e mais abertas pro transcendental. Então, eu acho assim, a gente não vai compreender intelectualmente a engenharia desse mundo, a construção, Deus, ou mesmo o que a gente é de verdade. Só que, se a gente olhar atentamente, a gente vai ver que não é o que a gente pensava. E isso basta para se abrir para uma experiência que está além das palavras. Eu adoro, direto eu fico conversando lá com o ChatGPT, história de cientistas que passaram a acreditar em Deus. Você vê vários, né? Tem uma prova matemática de Gödel, que é um sistema matemático, ou ele é completo, ou ele é incompleto, ou ele é consistente. Não tem como ele ser completo e consistente ao mesmo tempo. Quando ele falou isso, tipo assim, todo mundo... Porque, cara, como que você pode ter um espaço que fala que a matemática nunca vai ser totalmente precisa e sempre vai ter que ter um elemento fora dela? E é uma prova matemática, porque você sempre vai precisar ter um elemento de fora para comprovar uma equação inteira. Você tem a questão da causalidade prima, né? Se tudo precisa ter uma causa, você precisa ter alguma causa inicial em si mesma que transcenda o espaço e a matéria, porque você não poderia, né? E o tempo. Você entra na física quântica, o experimento da fenda dupla, foi o primeiro que eu conheci quando eu era adolescente. Falei, cara, quando eu vi isso, eu falei, não é possível que eu não aprendi isso na escola. Que você atira fótons em 2 buracos, se ele não estiver sendo mensurado por qual buraco o fóton passa, ele passa nos 2 ao mesmo tempo, matematicamente. Aí o que você faz? Você começa a mensurar e observar por onde que ele está passando. Na hora que tem uma observação, ele colapsa. E ele passa a se comportar como uma partícula. Ou seja, antes de ser observado, ele era só uma onda de probabilidade. Na hora que você olha, ele colapsa. E eu não tenho a pretensão de que isso vai me levar para uma explicação intelectual do que é a realidade. Mas é o suficiente para me mostrar que eu não sei o que é a realidade só com o que eu vejo com os meus olhos. E que eu deveria estar aberto para uma experiência além do visível, vamos dizer assim. Esse papo é muito louco. Eu acho que faz sentido, inclusive, pro pessoal dos elefantes. Sim. Na neblina lá.
Larry go, Larry snow, Larry be. Larry be. Mas a realidade é algo que a gente cria, né? Então talvez a realidade em si ela não exista se ela só existe no presente, né? É um papo muito... E aí, sabe onde que a gente volta esse papo para algo tangível e prático? A gente não sabe, né? Se a gente tiver humildade intelectual, a gente vai assumir que a gente não entende o que é a realidade como um todo. E se a pessoa pode até não acreditar em Deus, né? Ser ateu ou o que for. Mas tem uma coisa que eu não consigo negar. Que eu sou agora. Eu tô aqui agora. Eu sei disso. Essa é a minha realidade base. Você não consegue... E todo experimento, ele só pode ser experimentado com a própria consciência. Inclusive, o problema da mensuração na física quântica é esse. Você não consegue separar o experimento do observador. Então, essa é a fundação onde eu deveria voltar nos meus momentos desafiadores. Cara, eu sou agora. Inclusive, eu não consigo nem dizer que eu fui ontem, nem que eu vou ser amanhã. Porque eu sempre fui só agora. E não é que a gente acha no agora o amor, a leveza e a felicidade. Então, eu acredito assim, a gente vive num mundo que tenta nos confundir de que não existe um caminho, não existe uma verdade, de que tudo é relativo, tudo... E sim, na forma realmente é. A gente pode ficar discutindo religião, ciência, por infinito. Agora, existe uma convergência. Pelo menos na minha experiência eu vivi uma convergência, que é o ego, o apego ao passado, ao futuro, traz sofrimento. A presença, o amor, servir, o perdão, me preenche de verdade. E eu acho que a qualquer prática espiritual é escolher o amor. É escolher essa presença. Só que é difícil pra caramba, porque nós estamos muito condicionados. Né? E se você perguntasse pra Jesus, pra Buda, pro Krishna, pra quem você quiser, quem tá mais perto de Deus? Quem tá só numa rotina religiosa todo dia, mas que usa isso pra se separar, pra odiar, pra julgar, ou quem vive o amor, quem serve aos que mais precisam, quem tá presente? E eu não estou dizendo que o caminho religioso não seja para isso. As igrejas têm uma função, a religiosidade tem uma função. Eu vou na igreja muitas vezes, sempre que sou convidado, eu adoro a experiência de estar lá. Mas eu só estou dizendo que, para mim, a igreja de Jesus Cristo era onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei presente. Essa é a beleza, que é o reconhecimento da unidade, né? E a gente sabe, acho que todo mundo já experimentou isso, né? Como é gostoso quando você está conectado, quando você está junto. E quando qualquer meta egoísta, ela é passageira. Igual, né? Eu já tentei buscar felicidade no sexo, na farra, na bebida. É um buraco sem fundo. E eu não preciso nem falar por mim, né? Quantos casos de gente que tinha dinheiro, tinha fama, tinha beleza e pulou da janela. Sim. E quantos casos de pessoas que não tinham nada e que viveram uma vida plena e feliz. Então, para mim basta a gente olhar atentamente ao que está à nossa volta. E cada um vai encontrar o seu caminho. A Paulinha encontrou o de um curso em milagres, tem gente que encontra na Bíblia, tem gente que encontra através de Jesus Cristo, podem ter outras que de outra forma. Esse foi como o caminho se revelou para mim. Né? E mesmo quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, para mim ele não estava falando de um corpo, de um homem, ele estava falando do Espírito, o Espírito Santo, essa unidade que está além do que a gente consegue compreender e que é acessada no instante presente. Né? E esse papo podia parecer um pouco viajado um tempo atrás, mas ele é cada vez mais presente com os estudos, né, de neurociência para voltar a atenção, né, para o momento presente, para a gente conseguir se conectar, porque com a tecnologia, né, Instagram e etc., a gente fica imerso em algo que não é a realidade, né? Que não é o presente. Então, esse momento que até quem tem Apple Watch, aquela pausa para respirar, é justamente isso, né? Você olhar para dentro, você conseguir... A meditação, né? O mindfulness, ela tem se feito cada vez mais necessária, seja através de um inalador tipo Vic, que é um momento que você para respirar. Então, assim, esse papo seu, ele é algo muito fundamentado. Ele não é uma viagem da sua cabeça ou dos livros que você leu. É algo que eu também acredito muito
embora eu não pratico com tanta frequência, né, trazer essa atenção para o momento presente, mas é algo que todos nós devíamos exercitar mais, né, assim, estar presente aqui e agora. E é algo que eu sempre admirei em você quando eu via você se conectando, desde aquelas fotos mais antigas sua, né, antes de alguma coisa, você... Isso é algo que é um ensinamento muito grande que você transmite para as pessoas através do seu jeito de ser. É algo que eu gosto de aprender com você, isso, sabe? Obrigado, Marcos. Eu só tô repassando o que eu aprendi com sabe, essa jornada. Eu lembro de... eu acho que esse é um segredo muito bem escondido pela superficialidade, pelo barulho desse mundo. Eu tive, por exemplo, uma vez eu e o Marcinho tivemos com uma das pessoas que é considerada das principais pessoas de negócio do Brasil, do mundo, do Brasil e do mundo, né? E a sensação que eu tive de estar com aquela pessoa, o que me deixou totalmente encantado não era o conhecimento técnico dela, era como se eu e o Marcinho fosse a pessoa mais importante do mundo para ela naquele instante. E pensa, ela tinha 1000 outras coisas 10 vezes mais importantes, só que ela estava totalmente presente. Né? E volta, um atleta, né? A gente gosta de automobilismo, Senna, ele entrava em estados quase místicos ali de presença, né? Então acho que é muito prático. Só que o prático foi fantasiado de romântico por esse mundo superficial e barulhento. Né? Eu vou te falar que a sua presença eu consegui me conectar tanto nesse podcast que já se foi quase 1 hora de podcast e eu não percebi. Mas a gente ainda tem alguns minutos. Mas caminhando para o final, né? Infelizmente, embora eu convido você para a gente fazer um próximo podcast, inclusive a gente pode até convidar o Marcinho e o João para virem juntos. Nossa, isso é legal, hein? Eu gostaria de reunir os 3 touros, seria legal. Inclusive tem mais 2 espaços aqui. Eles vão ver que cada um é de um jeito, né? Como que a gente se encaixa, é muito legal. A gente faz uma simulação do elefante na neblina aqui em BH. Mas eu sempre gosto de perguntar quais foram os maiores ensinamentos que você gostaria de passar para as pessoas, porque o melhor jeito é aprender com o erro dos outros, né? Embora nem sempre isso é possível, a gente acaba tendo que passar pelos próprios erros. Mas se você fosse deixar uma mensagem, um aprendizado que você teve, o que você deixaria de mensagem? Eu acho que o poder do perdão. Se a gente reconhecesse o quão poderoso é o perdão, a gente perdoaria a tudo e a todos agora. Porque a gente confundiu que perdoar é passar a mão na cabeça, é se omitir, é ser apático. Só que é o contrário. Perdoar é o que precisa fazer o que precisa ser feito agora, sem o peso do passado, sem o viés do passado. Sim, com os aprendizados do passado, mas não com o peso do passado. E por que isso é tão importante? Porque enquanto a gente não consegue se perdoar, a gente não tem coragem de seguir a nossa inspiração. Porque pelo medo de... Se a gente seguir a nossa inspiração, a gente pode errar. A gente vai se decepcionar muitas vezes com os aprendizados que a gente precisa ter. E aí a gente acaba escolhendo, preferindo viver uma vida decepcionante do que se permitir se decepcionar e perdoar. E nessa jornada, eu fui aprendendo a perdoar. E eu não estou falando só perdoar os meus sócios, nas vezes que a gente errou um com os outros, os funcionários, o mundo por ser diferente do que eu esperava que ele fosse, mas principalmente perdoar a mim mesmo. Que, mais uma vez, não é fugir ou esconder os aprendizados que eu preciso receber, mas é aceitar eles e conseguir fazer o que precisa ser feito nesse instante, com a leveza de ver além do meu passado ou das minhas expectativas, né? Então, acho que seria isso. Se eu tivesse uma coisa para falar, seria: perdoe agora a tudo e a todos e seja livre. E feliz. E joga a primeira pedra quem não tem que perdoar alguém ou alguma coisa ou a si mesmo, né? Como você mesmo disse. E não existe presença, né? Tudo que a gente falou do instante presente, tá aqui agora, é muito bonito. Mas se, enquanto a gente tá carregando o mago, a gente não consegue fazer isso. Você inevitavelmente tá olhando pro passado. Muita gente fala assim: eu não consigo meditar. Quando eu esvazio minha mente, vem aquele tanto de coisa e tal. Uhum. Olha só, o que tá vindo na sua mente é o que ainda precisa ser perdoado. E tá tudo bem, porque nós todos temos isso, né? De tempos em tempos tem que esvaziar essa lixeira, né? E não é, às vezes a gente diz assim, perdoar as grandes coisas, né? A pessoa que me traiu, tal coisa. Não, é perdoar, cara, eu fui tentar parar a vaga e não achei.
eu arranhei o carro, ou a pessoa me decepcionou em tal coisa, ou meu time perdeu. Até as mais profundas, né? Sim. Tem um livro que chama Em Busca de Sentido, que é a história de uma pessoa num campo de concentração. The Man Searching for Meaning. Que consegue encontrar ali o perdão e a felicidade. Então, uma situação extrema, eu não estou falando que todos nós somos capazes de fazer isso, eu não sou ainda de perdoar totalmente. Mas eu acredito que o perdão é a maior habilidade que a gente pode ter. Excelente, Carlos. Eu acho que a gente já deu quase que 1 hora de podcast. Eu agradeço muito a sua presença. Você é sempre muito bem-vindo para voltar. Tamo junto. Sempre que quiser. E vamos fazer esse convite pro Marcinho e pro Gabiru. Às vezes a gente faz um encontro juntos aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu, gente.